Olá, crianças, como vocês estão? Hoje é dia da nossa aula de filosofia. Enfim, nossas aulas da semana estão acabando. A aula de filosofia é a última da semana, certo? Amanhã nós temos projeto e temos também aula de arte, ok? Então, hoje é a última aula da Prof. Ângela, aula de filosofia. E a nossa aula de filosofia hoje tá uma delícia. Vamos pensar um pouquinho, mais um pouquinho, como sempre em filosofia? Ok. Semelhança ou diferença? Essa é a aula de hoje. Então, o mundo à sua volta oferece muitas coisas para serem admiradas. A natureza é assim. As coisas que nós olhamos e que nós admiramos tanto têm algumas semelhanças. O que é semelhança? É alguma coisa que tem parecido uma coisa com a outra. Mas tem muitas diferenças também, não é verdade? As árvores, será que as árvores são todas iguais? Não, são todas árvores, com folhas parecidas, com o seu caule parecido, mas algumas árvores são baixinhas, pequenininhas, outras árvores são grandonas, frondosas. Algumas árvores dão flores, outras dão frutos. Algumas árvores têm folhas coloridas. Enfim, as coisas podem ser iguais, ou melhor, podem ser parecidas, com muitas diferenças também. Esta é a nossa aula de hoje, ok? Para conhecer cada uma dessas coisas, é importante observar bem. Perto da nossa casa, ou na nossa casa mesmo, nós podemos observar as coisas e começar a ver essas diferenças e também essas semelhanças, o que tem de parecido. Vamos ver o que estão fazendo nossos coleguinhas aqui no início da nossa aula de hoje. Estão todos observando a natureza. Alguns com binóculo, outros mesmo olhando bem pertinho, cada um vendo uma coisinha. Olhando como podem animais tão pequenininhos como uma abelha estar ali fazendo um trabalho tão bonito. As borboletas, que são todas borboletas e uma diferente da outra, uma de uma cor, outra de outra. Cada bichinho, cada animalzinho trabalhando, fazendo as coisas para ele e para sua família. Cada um cuidando da sua família, porque todos os animais têm família também. E na natureza também. As árvores protegem a vegetação menor. A vegetação menor também protege os animaizinhos pequenininhos que estão ali embaixo e a natureza vai se ajudando a também se proteger. Não é verdade? Então, nossa aula de hoje, observar as coisas para perceber se tem alguma semelhança e se tem também muitas diferenças. E quais são essas diferenças e semelhanças, tá bom? Virando a nossa página, que nós iniciamos a nossa aula na página 8, tá? Olhar de filósofo. Claro, tinha que aparecer um filósofo. A nossa aula é de filosofia, não é verdade? Então, o nosso filósofo, o Aristóteles, ele é conhecido como um grande observador. E ele gostava muito de observar os animais. Olha só que aqui tem uma imagenzinha e ele vai fazer uma pergunta. Vamos prestar atenção? Ele está olhando um animal. E perto deste animal tem muitas coisas ali na natureza. Tem outros animais também. Uma tartaruga, tem até um caranguejo, um passarinho, um boto pulando. Será que é um boto? Quem sabe um golfinho? Tem também uma gaivota. Acho que é uma gaivota que está sobrevoando ali. E ele está observando tudo. E vocês sabem que os filósofos gostam de fazer isso, né? É por isso que eles sabem tanto, que eles conhecem tanto. Observam e fazem perguntas sobre aquilo que até eles já sabem, para ver se descobrem ainda mais alguma coisa. Olha só. Gosto de observar os animais e fazer perguntas sobre eles. Ele está na frente de um cavalo. Você já percebeu alguns animais? Olha só, são bem parecidos.
e também são bem diferentes um dos outros. Como assim são parecidos e diferentes? Sim, ele quis dizer que alguns animais têm alguma coisa que se parece e outros animais têm algumas coisas que são muito diferentes um do outro. Esses animais que estão perto dele, será que a gente pode dizer que tem alguma coisa de parecido entre eles? Se a gente observar bem, encontramos algumas semelhanças. Mas é preciso de olhar bem atento. As diferenças é mais fácil de observar, não é? De encontrar. Então, para que a gente possa trabalhar um pouquinho mais, na página 10 tem uma atividade muito legal. A professora amou. Olha só, nós temos aqui pares de animais. Como assim pares, prof? Claro, pares de animais, porque eles estão de dois em dois, olha só. Tem dois, 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 dois e dois. Por isso que a prof chamou de pares. O que nós vamos fazer agora? Olhar nesses pares, encontrar uma semelhança entre eles. Prof, como que eu vou encontrar uma semelhança numa joaninha e numa onça? Existe. Como que eu vou encontrar uma semelhança num golfinho e num tucano? Um fica na água, o outro fica voando no ar? Encontra sim. Encontrar uma semelhança entre um jacaré e uma lagartixa? Acho que é um pouco mais fácil esse, né? Como que eu vou encontrar uma semelhança da tartaruga e do caracol? Se olharmos, já encontramos uma. Como que eu vou encontrar uma semelhança do cavalo e do cavalo marinho? É preciso um olhar bem atento. Olhar de filósofo agora, tá? Primeira pergunta. Entre esses animais, escolha um par para você colocar escrito na linha com a ajuda da mamãe e do papai. Qual é a semelhança que você encontrou? Agora escolha outro par que você ainda não escolheu para colocar a diferença que você encontrou, certo? Então, vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles? Ok, vamos ver agora a joaninha e a onça. O que tem de semelhança da joaninha e da onça? As pintinhas, é claro! De diferente tem muitas coisas. O corpo, o tamanho, o formato da cabeça, as patinhas, muita coisa de diferente. E de semelhante as pintinhas no corpo todo, ok? Qual é a semelhança do golfinho e do tucano? Um nada, o outro voa. A semelhança, acho que tá no bico. Olha só o bico como é parecido de um e de outro. É a única semelhança, porque um é ave, não é verdade? E o outro só nada. Então, a diferença pode ser o corpo, o rabo, que um tem asinha e outro tem só as nadadeiras, a cor, ok? E agora, diferença e semelhança da lagartixa e do jacaré. Semelhanças tem bastante, não é? O formato do corpo todo, o formato das patinhas, o formato do rabo. Agora, as diferenças, a cor, o tamanho, a cabeça é um pouco diferente. Acho que é isso. E do caracol e da tartaruga? Qual é a semelhança, hein? Os dois carregam a sua casinha nas costas, não é verdade? Tem aqui a, a casinha, a casca da tartaruga e também o caramujo do caracol, né? Então, os dois têm o casco que carregam consigo.
Um é uma conchinha, né? Uma concha, e o outro é um casco, mas os dois têm essa semelhança. E diferenças tem bastante, porque a tartaruga não tem antenas, o corpo da tartaruga é diferente, a tartaruga tem patinhas e o caracol não tem nada disso. E agora, pessoal, cavalo e cavalo marinho. Olha só, o que tem de semelhança entre esses dois animais? Ah, o nome. Sim, o nome, professora Ângela. Claro, o nome deles é igual. É cavalo e cavalo marinho. Um tem patinhas para andar por aí, cavalgando, e outro tem só nadadeira que fica na água, nadando, certo? Então, a semelhança, quem sabe pode ser um pouco desse focinho aí? Pode ser. E o nome? Porque outra coisa é só diferenças, não é? Então, lembra só. Aqui vocês vão observar todas as semelhanças e diferenças. Escolhe um para escrever a semelhança, escolhe outro para escrever a diferença, certo? E aí, então, como a nossa aula de filosofia é bem curtinha, a prof vai propor um trabalho para vocês colocarem lá na plataforma, para vocês postarem lá para mim, pode ser? Essa atividade vai ser assim, numa folha, uma folha branca, pode ser a metade dessa folha, qual vocês tiverem aí na sua casa. Pode ser no caderno mesmo, quem não tem uma folha separada. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher. Pode ser um animal, pode ser alguma outra coisa da natureza. Quem sabe uma flor, não sei o que vocês vão escolher. Vocês vão ou colar, que vocês acharam em algum recorte de revista, de apostila que vocês não usam mais. Vocês recortam, tem que ser duas coisas, tá? Ou dois animais, ou duas flores, ou duas plantas, ou duas árvores, ou enfim, vocês que escolhem. Tem que ser dois. Aí vocês vão escrever qual é a maior diferença e qual é a semelhança que vocês encontraram. Este é o trabalho de filosofia. Olha só, a prof encontrou aqui uns cartõezinhos. Eu encontrei que ele mostra ursinhos, certo? Se eu colocasse dois ursinhos assim, quais são as semelhanças? Tem muitas semelhanças porque são dois ursos, mas são iguais? Não. O tamanho é diferente. Um ainda é criança, outro já é maior. Um usa um tipo de roupa, outro outra. Um usa chapéu, outro não usa. Um usa gravata, outro não usa. E as semelhanças? São ursinhos iguais, têm a mesma cor, têm o mesmo formato do seu corpo, têm o mesmo formato da orelha, têm os mesmos bracinhos, as mesmas perninhas. Ah, mas eu, enfim, encontrei um outro ursinho. Quero colar esses dois. Ainda tem diferença e semelhança. Prof, eu posso colar um ursinho e algum outro animal? Claro que pode, desde que você saiba observar uma diferença e uma semelhança entre isso que você vai colar para mostrar para a professora lá na plataforma. Pode ser, então? Ok. E essa é a nossa aula de filosofia de hoje, fechando a nossa semana de estudo, a nossa semana de aula. Mas não esqueçam que amanhã vocês têm projeto e artes, tá bom? Beijo da professora e até semana que vem, tá bom?